Muito boa tarde a todos presentes aqui na loja Saint-Germain, Conde de Saint-Germain. Boa tarde aos que estão à distância, online. Estamos reunidos hoje para a apresentação do tema O Ciclo de Plutão em Aquário, apresentado pelo nosso irmão Antônio Carlos Jorge, da loja Pitágoras, de São Paulo. Querido irmão Antônio Carlos Jorge, estamos todos ouvidos para a sua apresentação. Seja muito bem-vindo. Adiante. Bom, obrigado pelo convite e uma boa segunda-feira, onde se comemora a Nossa Senhora de Fátima. É um dia muito especial, dia 13 de maio, além de também ter sido a data que se comemora a proclamação da libertação da escravatura, né? Então, é um prazer estar com vocês nesta tarde, apresentando um tema que eu reputo ser muito importante no momento em que nós vivemos, um momento bem tumultuado na história humana, né? Mas, por isso mesmo, ele é revestido de grande importância, porque esse momento marca a transição, né? Uma transição de eras. Ainda estamos na era de peixes, né? Como nós vamos ver, mas já antecipando os primeiros passos, né? Para aquário. Então, eu vou passar para vocês algumas reflexões. Isso, naturalmente, é produto de uma análise que já vem de anos, né? Pelo estudo da própria astrologia. Eu sou astrólogo, eu acho que está dando retorno aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta. Não pode usar computador de mesa junto com o celular. Pronto, já resolvi aqui. Então, como eu havia dizendo, isso é resultado de muita análise, muita reflexão, né? Que eu acabei colocando em livros. Então, nesse período que eu vim aqui para a praia, eu tenho produzido alguma literatura, né? E na tela estão 3 livros que foram editados, né? O do meio foi o primeiro, esse foi editado, impresso mesmo, Um Peregrino do Tempo. Então, é um livro sobre reflexões, um tanto quanto autobiográfico, mas que é um bom material também para o estudante de astrologia, já que eu faço muitas alusões sobre os ciclos, né? Posteriormente, por ocasião da comemoração dos 200 anos da nossa independência brasileira, eu escrevi esse livro, Brasil, Terra da Convergência Humana. É uma nova perspectiva histórica, né? Onde, basicamente, eu recorro a possibilidades alternativas para justificar a história do Brasil, né? É óbvio que tem uma inspiração na literatura espírita, mas, antes de tudo, da própria doutrina secreta, na medida em que a gente faz uma revisitação às sagas dos movimentos das raças, né? Das raças raízes, tendo por vista que o Brasil é o celeiro desse novo porvir, apesar de tudo que nós passamos dentro do Brasil, né? Então, e esse terceiro, último, é um livro sobre reflexões para a autorregeneração, crônicas, ensaios, pensamentos e poemas. Os 3 livros estão no meu site, disponíveis em meio digital para quem quiser tê-los. Essa palestra se baseia muito no que é dito nesse livro, Brasil, Terra da Convergência Humana. Então, lá tem com mais profundeza, né, os detalhes do que eu estaria apresentando aqui. Abaixo tem o meu blog,
os vídeos no YouTube, palestras, pequenos vídeos, ensaios, né? Assim como também no Instagram. Tem algum material também que eu disponibilizo, todo o material relacionado a essa questão da autorreflexão. É o tema que eu estou procurando dividir com as pessoas, né? Então, o tema é Plutão em Aquário, entendendo-se por Plutão o grande despertador cósmico, né? Então, ele, quando passa por essa região do zodíaco, ele costuma a fazer muitas revoluções relacionadas ao despertar, como nós vamos ver aqui. Então, em astrologia, nós temos esses significados, mas para corroborar o significado, nós temos uma ferramenta interessante que é a história. Então, podemos ver esses grandes ciclos, né? Os impactos que o Plutão, no caso, né? Promoveu na linha histórica. Então, nós vamos recorrer a esses eventos passados, né? Para podermos entender o que nós estamos passando e que deveremos passar agora no presente momento, né? E no futuro bem próximo, né? Mas antes de entrarmos na questão de Plutão, seria interessante nós contextualizarmos a estrutura psíquica do homem, né? E dentro desse contexto, onde ele se insere na sua trajetória espiritual, né? Então, nós temos a classificação tradicional que Paulo nos ensina, né? Espírito, alma e corpo, né? Entendendo-se que por alma a psique humana, né? A psique é tudo que está entre o espírito e o corpo, é o recheio do sanduíche, vamos dizer assim, né? Então, a nossa estrutura ela é psíquica. Então, dentro da astrologia, nós temos as funções, né? Onde o Sol, que está identificado. Vocês estão vendo meu cursor? Então, né? Então, Perfeitamente. aqui é o Sol, né? Mercúrio, Vênus, Marte e Lua. São os denominados planetas pessoais, né? Depois nós temos dois planetas que são planetas sociais. E os três planetas que são geracionais, é Urano, Netuno e Plutão. A nossa realidade ela é matizada por esses planetas pessoais, né? Então, nós temos uma coisa interessante, né? Porque, na realidade, isso é um mecanismo que nós não percebemos, mas como funciona a nossa estrutura psíquica em contato com a realidade, né? Nós temos aqui a percepção sensorial que é ditada por Vênus. Então, o nosso contato físico, através dos cinco sentidos, né? Ele é pautado por Vênus. Então, por exemplo, eu estou sentado sobre uma mesa, né? Se eu passo a mão nessa madeira, eu vou ter a sensação ou de aspereza ou de polimento, né? Então, mas essa percepção não é Vênus que atribui o conceito, ela é apenas um aparelho sensório, né? Sensorial, como se fosse uma sonda. Então, essa informação é transmitida para a Lua, que é as emoções. A Lua é o repositório da memória cognitiva, né? Que já foi classificada. Se é um contato sensorial de algo que eu não esteja classificado pela minha emoção, é recorrido ao julgamento que é atribuído por Mercúrio. Então, Mercúrio é aquele que classifica, que pauta, analisa, né, põe rótulos, pesa, mede. Mas esse filtro de Mercúrio, que é da mente cognitiva, da mente concreta, né, dentro da linguagem teosófica, desencadeia uma ação a Marte.
E Marte é que vai executar a ação na estrutura corpórea. Em suma, quem determina, na realidade, essa dinâmica não é o Sol. O Sol, quer dizer, ele fica como espectador, sendo que o Sol ele corresponde ao ego, né? O ego, segundo Freud, é um pobre coitado, que ele fica entre o, o efeito do desejo, que é id, né? Que é a emoção, é a lua, e Saturno, que é o superego, que é o elemento repressor, né? Mas quem dita essa dinâmica, na realidade, é Mercúrio. Por isso que é Blavatsky fala que a mente é assassina do real. Então, se o Mercúrio estiver submetido aos prazeres sensoriais, né, e à repetição de padrões de condicionamento emocionais, ele não estará a serviço do eu maior, e sim submetido às necessidades do corpo de desejo e da ação corpórea, né? A ação corpórea é simplesmente o veículo para satisfazer os desejos, né? O corpo de desejo. Então, essa dinâmica que pauta todos nós, mesmo espiritualizados, por mais espiritualizados que sejamos, nós estamos submetidos a essa dinâmica, né? Aí entra Saturno e Júpiter como reguladores das relações sociais. Eu já falei que Saturno é o superego, né? Corresponde ao superego, mas Saturno é aquele que estabelece estabelece não, que executa os códigos sociais, né? Digamos, o agente regulador. Mas quem estabelece efetivamente os códigos sociais, em termos de leis, né, é Júpiter, envolvendo a ética, valores, né, e princípios. Então, esses componentes, Júpiter, que é lei, justiça, e Saturno, que é execução da lei, são os balizadores que estabelecem o meio pelo qual o homem ele deverá viver e conviver dentro da estrutura social. Agora, o que cabe Urano, Netuno e Plutão, né? Eu já havia dito que são forças cósmicas. Seria interessante falarmos sobre Plutão. Vocês veem que todos os planetas eles são compostos, né, por três símbolos rudimentares, primários, né? É a cruz, que corresponde à materialidade, ao elemento do corpo, né? A lua é a alma, a lua, que eu digo, é o meio círculo, né? E o círculo completo é o espírito. Então, espírito, alma e corpo. Todos a simbologia de planetas, de certa forma, tangencia a alma com a matéria ou envolvendo o espírito, mas sempre um tangenciando o outro, quer dizer, encostando com o outro. Plutão é o tão temido Plutão, que ele representa também Hades. Hades é o deus das regiões inferiores, do inferno, né? Por isso que ele é temido, porque ele transcende. Nós não temos que ter medo de Plutão. Plutão, ele tem uma importância muito significativa dentro da trajetória espiritual. Então, vocês percebem que Plutão, olha o símbolo dele lá em cima, né? Ele é o espírito liberto da alma não da alma reencarnante, né? Não da personalidade da alma animal, da alma humana, sobre que já dominou a matéria. Então, nós estamos falando como um símbolo de redenção, aquele que transcendeu, né? Isso faz lembrar também o Santo Graal, né? O Graal é aquele que já fez a conexão com o sagrado, né? Então, essas três forças cósmicas nos impelem a fazermos a libertação, ainda que não seja derradeira, mas a libertação paulatina dos processos de erraticidade depois da morte,
né, até uma próxima encarnação. Plutão também corresponde à fênix, é aquela que morre, mas renasce das cinzas. Então, ele tem uma alusão a esse renovar da vida. Então, lendo o que eu escrevi abaixo, né, forças cósmicas impactam por rupturas com condicionamentos, com Urano levando a liberdade pela individuação. Então, Urano promove essa ruptura, mas são de uma maneira diferente. Urano está relacionado com o processo da individuação. Netuno leva essa ruptura pela intuição e sublimação, ou seja, a fusão de nossas almas na alma do que é o grande oceano da criação, né? Nós nos fundimos com o todo, né? E o Plutão ele transcende a vida da matéria adentrando ao mundo sem formas. Quer dizer, ele está num patamar de dissolução muito mais superior, né? Nós poderíamos fazer não estou dizendo que seja, mas é como se Plutão estivesse no padrão de Átila, Netuno Budi e Urano Manas, né? Lembrando que no caso seria humana superior, né, Urano. Júpiter também tem relação com humana superior, como nós vamos ver aí nos arquétipos, né? Já que corresponde a Sagitário. Tem alguma dúvida em relação a isso? Podemos prosseguir? Bom, então, Plutão já falei, mas seria bom reafirmar aqui. É a libertação suprema, promove transformações profundas pelo confronto com o interior, com o nosso interior, desafiando-nos e destruindo os padrões e condicionamentos e fazendo renascer o novo. É interessante também trazer um outro conceito da senoide, né? A senoide é que estabelece o pulsar da vida, né? Então, nós temos os exemplos de Yin e Yang, né, que é o Tao, ela inicia, o próprio símbolo do Yin e Yang já tem essa senoide, né? O nosso símbolo da Sociedade Teosófica, que é o Ouroboros, né? Que é esse serpentear cósmicos, né? Do Pralaya e Manvantara, sendo que nós temos o ponto Laya, né? Então, esse símile do Pralaya universal, do Manvantara universal, ele pauta também a formação das galáxias, como nós vemos aí a nossa Via Láctea, né? E plasma também a formação dos sóis, né? E assim sucessivamente, como um fractal, né? O fractal significa fractus do grego, né? Fragmentação, mas é a fragmentação do mesmo símile, onde ele vai granularizando de tal forma que repete o mesmo padrão, como nós temos nos próprios princípios herméticos, né? As leis da polaridade, do ritmo, da correspondência. E é interessante observar também que os pralais e manvantaras, existem também outros pralais e manvantaras dentro do próprio manvantara, vamos dizer assim, né? Então, quando nós falamos que estamos vivendo em Kali Yuga, né? Lembrando que Kali Yuga são 432 mil anos que nós estamos no início, né? Começa a contar depois da morte do Senhor Krishna, 5.000 e poucos anos. Então, nós estamos fadados a viver mais 420 e tantos mil anos em Kali Yuga? Não, né? Dentro do Kali Yuga, você tem idades douradas, de ouro, de prata, e, enfim, de bronze e de ferro, e assim vai. Então, é alentador, porque nós estamos atravessando um processo dentro desse Kali Yuga, que é um processo aqui do Manvantara, né? Mas não de Kali Yuga total, nós fazemos, né, essa possibilidade de senoides dentro de senoides, né?
Essa senoide é tão importante que ela pauta o caminhar da vida. Então, percebe, nós damos o primeiro passo, né? Que é um passo rajásico, né? Nós nos movimentamos por Raja, Tamas e Sattva, né? Nós damos o primeiro passo, que é a iniciativa. Em astrologia se diz cardinal, né? Cardinal fixo e imutável. Então, nós damos o primeiro passo impulsionando para frente. Estabilizamos o corpo, que é uma posição tamásica, né? De estabilização. E desequilibramos no sentido de fazermos o movimento sátvico, que é um ajustamento e reequilíbrio. É assim que caminha a humanidade. Esse mesmo símile pauta, quer dizer, a respiração, o pulsar do coração, os dias e noites, anos, enfim, a própria vida, ela caminha dentro desse processo, né? E esse processo que é estudado pela astrologia. Então, a astrologia nada mais faz do que estudar essas senoides relacionadas com os corpos celestes, né? Lembrando que a Lua é a mais célere desse ciclo, e era dita, por exemplo, os ciclos de comportamento das marés, né? Das gestações, dos plantios, né? É, que é um pulsar biológico, né? Então, é astrologia isso, né? O Mercúrio também é rápido, né? Vênus, assim sucessivamente, né? Júpiter, ele já começa a ser mais perceptível dentro da dinâmica do crescimento, que são ciclos de 12 anos. Saturno, então, é mais nítido, né? Porque a gente normalmente fala do retorno de Saturno. É quando Saturno, em trânsito, encontra com o Saturno natal. Então, isso corresponde ao amadurecimento da vida. O Urano também é importante dentro desse princípio, que são 84 anos. Netuno, ele é mais lento, né? Então, ninguém cumpre um ciclo total de Netuno, e muito menos de Plutão, que é 248 anos, mas a gente arredonda para 250. Prefeito didático, né? Naquele livro, Um Peregrino do Tempo, eu apresento esse quadro que dá para vermos o processo da maturidade, né? Eu tinha falado do retorno de Saturno, mas quando ele está em quadratura é aos 15 anos. Não é à toa que pelo menos antigamente, né? O jovem, ele se debutava aos 15 anos, né? Que é o que divide a adolescência num nível de amadurecimento, né? É, o Código Romano, o Código Civil Romano, no qual o nosso Código Civil se inspira também, é tudo pautado por esses ciclos, né? Não é à toa que os 18, 21 anos atinge a maioridade e 21 a emancipação. São ciclos astrológicos, né? E a mesma coisa Urano, eu havia falado dos 84 anos e 42 anos, é o momento em que ele está em oposição, o Urano em trânsito com o nosso Urano natal. E é muito comum, quer dizer, quando atingimos os 42 anos, termos essa necessidade de libertação de alguma forma do emprego, do casamento, enfim. Nós aspiramos por uma nova vida. Quem não passou por isso, de alguma forma, talvez tenha vivenciado à vontade, né? Como todos são jovens aqui, eu acho que não se chegou lá ainda, né? Para quem chegou, pode testemunhar se aconteceu isso. Pode abrir o microfone, viu, e comentar, né, viu? Se alguém quiser fazê-lo. Alguém quer comentar? Antes de entrarmos agora efetivamente para a palestra propriamente dita? Ninguém Não é quer melhor comentar? deixar para o final, não, Antônio? Como? Não é melhor deixar para o final mesmo?
as Pode pessoas ser. anotarem? Que fique à vontade, eu fico à disposição, né? Porque às vezes a pessoa fica inibida e tem uma dúvida, depois ela esquece, né? Mas sigamos, como você está gravando, eu acho que é melhor realmente fazermos um apanhado geral para depois abrirmos, né? Bom, então, como eu havia falado, essa senoide, ela, ela pode ser fragmentada, segmentada em Sagitário, Capricórnio e Aquário, que é onde nos interessa. Mas ela começa, para efeito aqui de explicação histórica de como funciona, em Sagitário, né? E onde ela inicia, mas atinge o seu apogeu em Capricórnio. Lembrando que ela inicia, estrutura e faz a efetivação do que precisa ser feito em Aquário. Então, Aquário é onde as coisas acontecem de maneira mais evidente. Deixa eu usar isso para cá, para poder. Bom, então, Sagitário. Bom, temos o conceito aqui embaixo, né? Novamente, né? E Plutão, transformações profundas pelo confronto com o interior, desafiando e destruindo padrões e condicionamentos e fazendo renascer o novo. Mas aplicado a quê? No caso aqui, em Sagitário. Então, Plutão, quando transita por esse setor do zodíaco, ele está promovendo profundas transformações relacionadas às coisas de Sagitário, que corresponde também a Júpiter, né? Já que Júpiter rege Sagitário. Então, Sagitário rege os princípios, a ética e os valores, o pensamento elevado, a abstração, a síntese, tudo que é o sem fronteiras, os ideais, a filosofia, a religião e a justiça. Ou seja, tudo isso está relacionado com o pensamento abstrato, o, vamos dizer, mana superior, né? Que se contrapõe a Gêmeos. Gêmeos é a mente concreta, cognitiva, pautada por Marte, por Mercúrio. É aquela que eu disse, que ela classifica, pondera, pesa, rotula. Ou seja, a análise fragmentada é coisa de Mercúrio, ou de Gêmeos. Por isso que Gêmeos, o geminiano, não estou falando a pessoa de Gêmeos, o arquétipo de Gêmeos, né? É aquele curioso, que pondera, que pesquisa, que analisa possibilidades. Então, mas está muito relacionado com o mental concreto. Talvez o grande desafio do geminiano, que se pauta por essa aridez mental, né, seja promover a necessária síntese, que está relacionada com Sagitário. Então, se Gêmeos, se não tiver dificuldade de fazer a síntese, ele vai ficar na materialidade. E a mesma coisa acontece com Sagitário. Com Sagitário, se ficar muito na procura da síntese, pode perder a conexão com a realidade material, né? Como o Sagitário rege também a religião, pode dar a fé cega, né? Sem a necessária compreensão dos mecanismos que levam à necessidade da transcendência, né? Então, de certa forma, existe uma disputa entre esses dois polos, mas eles são complementares, né? Se você tiver, quer dizer, a análise muito bem fundamentada, você pode fazer a síntese de uma maneira muito mais completa, porque você conhece os limites da matéria, né? Então, mas quando o Plutão, que promove essa transformação profunda, ele tá promovendo uma revitalização dessas questões. É óbvio que princípios, ética e valores, eles não são retrógrados, eles não são anacrônicos, são princípios eternos, independente do momento, né?
Eu lembro que o Sérgio, quando era coordenador aqui, nós fizemos um evento, nós fazíamos um evento anual em alguma cidade aqui do estado de São Paulo, né? E uma vez nós discutimos o nome do simpósio, né? Então, saiu assim, valores eternos para tempos modernos, né? Então, os valores, eles não são anacrônicos, eles não envelhecem. Então, o Plutão, quando passa por essa região, ele vai fazer com que esses princípios, ética e valores sejam enaltecidos, sejam resgatados e colocados de uma maneira evidente para que sejam novamente praticados, né? Porque ele está enaltecendo todos esses fatores, né? Então, aqui embaixo, né, ele reafirma a idealização, né? Idealização. Quando ele passa para Capricórnio, nós estamos falando aqui de estruturação. O mesmo processo de transformação, ele passa a reger os assuntos relacionados a Capricórnio, que rege o quê? Capricórnio rege o governo, as estruturas sociais, né? A disciplina, a autoridade. Está relacionado com o cumprimento dos objetivos, né? A realização do status, né? O exercício do poder regulador. E ele se contrapõe a Câncer, né? Câncer é a origem, é o ponto axial, né? Mais é o fundo do zodíaco, né? Se o Capricórnio é o meio do zodíaco, lá é o fundo, é o ponto mais inferior da psique, né? Então, ele está relacionado com o quê? Com mãe, origem, antepassados, tradição, propriedade, família. Então, quando o Plutão passa por Capricórnio, ele está evidenciando a necessidade de que esses valores sejam levados ao objetivo maior. Quer dizer, isso não significa que você rompe com família, tradição, propriedade, ou antepassados, o sentido de nação, né? E sim, quer dizer, você tem que trazer isso ao bojo de algo maior, né? E então, e de que forma aquilo que foi idealizado em Sagitário se torna estruturado nesse período de 15 anos por qual o Plutão transitará em Capricórnio. Então, você idealizou, agora você estrutura de tal forma que passa-se, no caso, ao signo de Aquário, que nós estamos entrando agora, né? Plutão, quando adentra, ele fica em movimento retrógrado. Eu não vou explicar o que é movimento retrógrado, né? Ele não significa que o planeta anda para trás, né? Mas é uma percepção, sob o ponto de vista da Terra, que é como se ele estivesse voltando para o signo anterior, né? Mas isso tem um efeito pragmático dentro do processo da evolução, né? Porque o movimento retrógrado ele significa uma dificuldade de adaptação daquele novo teor. Nós temos normalmente 2, 3 planetas retrógrados nos nossos mapas, né? Então, é, não é incomum. Então, é sempre bom, quer dizer, nós termos noção disso. Não significa que o planeta não funciona, mas, em determinada medida, no início da nossa vida, talvez ele tenha enfrentado alguns desafios até que nós nos adaptemos. Então, o Plutão já entrou em Aquário o ano passado, mas entrou e saiu. Normalmente são 3 movimentos retrógrados, mas o terceiro movimento é o que causa mais impacto, né?
eu lembro daquela propaganda que tinha da Gillette, né? Que a primeira faz tchan, a segunda tchan, 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 e a terceira tchan, 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 né? Então, é uma, uma forma espirituosa de fazermos menção a esse processo da retrogradação dos planetas, né? Porque a primeira vez ele causa um impacto, o segundo, desconforto, e o terceiro, ele vem realmente para impactar. Então, em novembro agora, deste ano, Plutão entra efetivamente em Aquário e fica aí por 20 anos. Então, é de se esperar que, a partir desse momento, não dá para precisar uma data, né? O que vai acontecer, mas ele esteja proporcionando um processo mais agudo de transformação, né? Então, lembrando que Aquário rege o poder social, o coletivo, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a inovação, a renovação, a tecnologia e a inventividade. É interessante esse eixo aqui, porque esse é o eixo do poder, né? Esse eixo é do poder. O Aquário rege os movimentos sociais que buscam a autoafirmação do coletivo, né? E Leão, por sua vez, ele representa o rei, soberano, né? O exemplo mais nítido é o Henrique XIV, né? Que era o Rei Sol, né? Então, essa disputa do poder é que estabelece as revoluções, né? Então, a deposição do absolutista, né? É feita pela massa, né? Então, nós temos aí as revoluções. A Revolução Francesa, por exemplo, é um exemplo disso, né? Não era Luís XIV, mas foi Luís XVI. Então, que carregava consigo a identidade do Rei Sol, né? Então, ele foi deposto por argumento da Revolução, pelos motivos que aconteceram, né? Quais eram os lemas do movimento iluminista, né? Que promoveu a Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, né? Se nós quisermos estudar outras revoluções, nós vamos também ter, talvez não astrologicamente, mas a motivação foi a mesma, né? A Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, que depois a família de Nicolai, e promoveu também uma revolução social, mas que depois ela se reveste com as mesmas características absolutistas. A Revolução Francesa, quer dizer, ela se estendeu por 10 anos, mas com o regime do terror, né? Era tão despótica quanto o soberano. Depois Napoleão, que fez o processo de libertação praticamente de toda a Europa, né? Mas também de uma maneira autoritária. E podemos fazer também uma comparação com a Revolução Cubana, onde Fulgêncio Batista, que reinava como soberano, foi deposto com o argumento de fazer uma revolução social, e depois o Castro, né? Interessante que Aquário é regido por Urano, é corregido por Urano, mas é regido por Saturno, né? Saturno é aquele que castra, né? Então, ele exerce também, assim como exerce a liberdade, o poder autoritário. Então, é isso que nós estamos vislumbrando o Plutão em Aquário. Então, por isso que é tão dual na nossa percepção. Bom, existe um movimento, né, que é chamado precessão dos equinócios, que tem 25.920 anos. Esse é um outro movimento da Terra, é um movimento de peão. A gente normalmente aprende na escola, né, o movimento
de translação, revolução, né, e de rotação, né, mas existem outros movimentos da Terra, um dos movimentos é esse precessional. Então, se você dividir 25.920 anos por 12 signos, nós chegamos numa era astrológica de 2.160 anos, né? Então, se nós pegarmos desde o início da nossa era de peixes, o Plutão já transitou 8 vezes por Aquário. E agora estamos na última passagem, que vai de novembro de 2024, como eu disse, até dezembro de 2043. Então, ele vai ficar 20 anos, né? Alguém quer fazer comentário? Bom, então, a era de peixes, aqui nós temos esses marcos históricos, né? Temos os historiadores, eles classificaram, né? Não digo a era de peixes, mas a nossa era a partir do início de nascimento de Cristo, né? Tivemos o Império Romano, a queda do Império Romano, que abre o período da Idade Média, que ela pode ser dividida em duas, né? A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Depois temos a queda de Constantinopla, que abre um novo período que é a Idade Moderna, que vai até a Revolução Francesa, quando se rotula, né, de idade contemporânea na qual vivemos. Se nós pegarmos os ciclos de Plutão, nós vamos ter essas datas, né? Idade contemporânea, Idade Moderna, e vamos encontrar significadores aí de eventos históricos que coincidem com ciclos, né? Os ciclos de Plutão em Aquário. Não só de Aquário, como Capricórnio e Sagitário, né? Então, vamos pegar a título de exemplo o que aconteceu na última passagem há 250 anos. Em Sagitário, que vai de 1748 a 1762, marca o fulgor das novas ideias, né? Das novas ideias iluministas. Foi quando surgiu o iluminismo, né? Então, nós temos a figura aqui de Voltaire, Kant, Diderot, Rousseau, Montesquieu, e tem outras figuras também, né? David Hume, John Locke, Adam Smith, que são importantes, mas não no contexto mais filosófico, né? Por exemplo, John Locke fala, né, da tábula rasa, né, que eles eram empiristas, portanto materialistas, né? Ele fala que o ser humano é uma tábula rasa, ele nasce praticamente zerado. Então, todo conhecimento e atributos de caráter ético, né, de valores, ele é construído a partir do nascimento. Isso não é verdade, né? Principalmente nós, espiritualistas, nós sabemos que a alma humana, né, ela já vem com uma bagagem. Embora de forma cognitiva ela não lembre dessas vidas, esse conhecimento não cognitivo, mas de princípios, está matizado nos nossos escandas, né? Portanto, nós temos talentos e predisposições que transcendem ao nascimento. É lógico que tem um fator a ser agregado na vida, mas não podemos considerar que o homem é uma tábula rasa, né? Então, os empiristas, eles tinham essa forma de pensar, mas não importa, quer dizer, o importante filosoficamente foi o legado que isso fomentou a nova forma de pensar do homem, né? Voltaire, por exemplo, ele estabelece nessas ideias republicanas, embora tenha sido publicado em 1765, todos esses autores têm obras anteriores que fomentam nesse período do trânsito em Sagitário, quer dizer, toda a fundamentação do iluminismo. Voltaire, ele falava, né, eu posso não concordar com o que você diz, mas eu lutarei até a morte pelo seu direito de dizer. Então, vocês vejam, há 250 anos atrás, essas ideias
da liberdade de expressão, do pensamento da propriedade, né, dos direitos individuais, foram estabelecidos, né? O que é isso? É Plutão em Sagitário antecedendo a entrada em Aquário. Mas o processo de ceder a essas novas ideias arrojadas, ele é muito contundente, ele não abre mão, até chegar a um ponto de efervescência que resulta num confronto, né? Então, o que nós tivemos aqui, né, como consequência, a Revolução Americana, cuja declaração de independência se deu em 1776. Então, vocês vejam, né, que Aquário, mas aqui está dizendo 1777, mas é um processo, nós não temos assim um interruptor como se fosse você lá e muda, é um processo de acontecimento. Por isso que é difícil você cravar uma data, mas pouco importa. Nós estamos falando de um período muito curto de tempo de acontecimentos impactantes. A Revolução Francesa, 1789. 1789, aqui no Brasil, tivemos a Inconfidência Mineira. Também foi um movimento que não foi circunscrito apenas à Europa ou aos Estados Unidos, é um movimento que promoveu, né, é, depois as guerras napoleônicas, né, onde praticamente o absolutismo no mundo ele foi extirpado. Permaneceram algumas, por exemplo, a Inglaterra, né? O Reino Unido continuou sendo monárquico, mas o parlamento ganhou poderes jamais vistos. Então, foi uma nova era que se estabeleceu, né? Aqui no Brasil, um pouco mais tardia, mas naquele livro, Brasil, Terra da Convergência, eu discorro bastante sobre essa questão, né? Da fundamentação do Brasil com o iluminismo sendo posto como fundamental para a formação da nova pátria, né? Embora tenhamos vivido o Império, sob o regime do Império até a República ser proclamada, né? Mas se formos ver o Império, o Segundo Império, Dom Pedro II, ele foi mais liberal do que muitos países liberais, né? Isso devido, quer dizer, à própria maçonaria que promoveu. José Bonifácio era maçom e iluminista, né? Mas, portanto, conservador, porque ele era monarquista, né? Então, de certa forma, nós vivemos um padrão muito parecido com a Inglaterra, né? É, mas com grandes avanços libertários também. Então, nesse momento também marca a Revolução Industrial, o liberalismo, que persiste até hoje, né? Você vai falar, mas é coincidência, você está pegando um evento de 250 anos atrás, mas vamos pegar então 500 anos. Naturalmente, o Plutão, na medida em que vai chegando no final da senoide, ele vai sendo mais contundente. Se nós formos retroceder, você vai encontrar eventos impactantes, mas de uma maneira não tão avassaladora quanto nós vimos agora, na Idade Contemporânea. Bom, há 500 anos nós tivemos o quê? O surgimento do Renascimento. O Renascimento ele se deu, de certa forma, pelos historiadores, com a queda de Constantinopla, em 1453. Então, o Renascimento, ele basicamente se fundamenta na segunda metade do século XIV, do século XV, né? Mas ele ganha, quer dizer, o seu apogeu no final do século XV, né? Principalmente em Florença, com o aparecimento dos gênios, né? Aliás, Florença sempre foi um repositório
de cultura, né? Mas Da Vinci, Botticelli, Rafael, enfim, Michelangelo, os grandes artistas, né? Que fomentaram o ideal, né? Mesmo patrocinado por Médici, né? Do renascentismo, né? Onde se eleva, quer dizer, o fator humanista, né? A um grau muito mais elevado da própria religiosidade, né? Então, isso mudou o paradigma humano. Mas o maior impacto da mudança da visão humana foram as navegações, que também aconteceram nessas épocas, né? Promovendo uma nova visão, né? Era sabido já que a Terra era redonda, mas isso não era o senso comum, né? A própria cristandade, ela perseguia essa assertiva, né? Giordano Bruno, por exemplo, foi queimado. Galileu não teve a mesma sorte porque, de certa forma, ele dissimulou um arrependimento, né? Mas era heresia você afirmar essas verdades. Mas isso é rompido com o humanismo. É rompido com o humanismo e, de certa forma, isso mudou, onde se descobriu os novos continentes. E aqui houve também a quebra do monopólio de poder da Igreja Católica através da Reforma, pelas 95 teses de Lutero, publicadas em 1517. Isso depois ganhou corpo com Calvino, na França, né? E o protestantismo teve um crescimento e de confronto com o catolicismo, né? Até que acontece um fato histórico pouco comentado, mas para mim eu reputo de importância, que é o saque de Roma. Existiu uma guerra entre Carlos e o Carlos, que era o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, né? E entra em guerra com o reinado da França, mas os lutadores, né, que eram maioria eram protestantes, não Carlos era católico, mas não recebe o soldo e eles pressionam o seu comandante a se rumar para Roma, e lá eles invadem Roma e fazem o Papa refém, né? Isso, de certa forma, diminuiu as tensões entre o catolicismo e o protestantismo, embora Lutero não tenha tido participação nesse evento. Mas, de certa forma, isso marca, quer dizer, uma diminuição do poder do papal sobre os domínios, principalmente da Alemanha, da França e depois também da própria Igreja Anglicana, né? Que aí já tinha sido feito também a separação em 1534, né? Então, esse é um marco importante também, humanista, né? E depois tivemos, em Aquário, a concretização através da colonização do Mundo Novo. Ora, veja, nenhum desses movimentos eles são feitos de forma pacífica, sempre teve confronto, né? Bom, poderíamos discorrer, passar horas discorrendo sobre outros eventos aqui, mas não é o objetivo. O objetivo é fomentarmos sobre o que pode acontecer nesse momento. 1983 até 1995, ele transitou em Escorpião. Aqui ele entra em Sagitário. Ele já transitou para o Sagitário até 2008. 2008 entra em Capricórnio e ficou até dezembro de 2023. Ou melhor, novembro de 2000, não, ficou até 2023. E ele entra agora em Aquário
É porque ele já entrou, né? Mas entra em Aquário efetivamente em 2024. Mas em 2023 ele já entrou aqueles movimentos retrógrados, né? Então, como eu havia falado, o Plutão é a última passagem que ele faz no ciclo na Era de Peixes, esse grande ciclo aqui. Agora, é interessante, a Blavatsky, inclusive, fala sobre isso, né? Só que a Blavatsky dá uma outra data, né? Ela dá essa data aqui como sendo 1900. Mas, evidentemente, não tivemos a entrada efetiva desse ciclo de Aquários em 1900. Né? Essa senoide aqui, ela pauta a liberdade, igualdade e fraternidade. Nós não estamos, né, vivendo isso, né? Nós não estamos vivendo isso. Pelos cálculos, nós estaríamos esse ponto aqui de ruptura vivenciando agora, né? Vivenciando agora. Exatamente aonde vai acontecer isso, a gente não sabe. Mas é de se compreender que essa última passagem aqui, ele se torna muito mais forte, muito mais contundente. Aqui eu gostaria de recorrer a esse livro de Buck Fuller. Buck Fuller foi um arquiteto norte-americano, muito proeminente, mas um grande estudioso, futurista, filósofo, uma figura interessante. E nesse livro, O Caminho Crítico, de 81, essa época de década de 80, ela foi interessante na produção desse tipo de literatura. Em 82, Fritjof Capra, que é um físico, né? Ele publica também o Ponto de Mutação, que é um livro que eu recomendo para se estudar esse processo de mudança, né? Então, ele fala do ponto de mutação e o ponto de ruptura, é o que nós mostramos aqui. Esse livro é encontrado em PDF, assim como o Caminho Crítico também. Não sei se em português, mas seguramente tem em inglês. Então, esse livro, eu extraí essa passagem, né, que é chamada Curva de Duplicação do Conhecimento. Por que eu afirmo que o ponto não é 1900, é de agora, né? Por conta disso. Filler estimou que se pegássemos todo o conhecimento que a humanidade acumulou e transmitiu a partir do ano 1 de nossa era, ao qual atribuiu hipoteticamente uma unidade de conhecimento, levaria-se, então, cerca de 1.500 anos, isto é, até o século XVI, para que essa mesma quantidade de conhecimento duplicasse. Então, o conhecimento ele foi dobrado depois de 1.500 anos. Todo o conhecimento humano que existia. A próxima duplicação de conhecimento, de 2 unidades para 4 unidades, levaria apenas 250 anos, ou seja, 1.750. Ora, pelo que me consta, Buckfiller não era astrólogo, mas ele está falando aí do ciclo de Plutão em Aquário, ou pelo menos de Sagitário, Capricórnio e Aquário. Né? 1.500 anos, depois 250 anos. Em 1900, 150 anos depois, o conhecimento duplicou novamente para 8 unidades. E assim, a velocidade em que cada informação dobrou foi ficando cada vez mais rápido. Em 1900, o conhecimento humano dobrava aproximadamente a cada 100 anos. No final de 1945, a taxa era de a cada 25 anos. Hoje, a velocidade de duplicação gira em torno de 1 a 2 anos, em média, dobrando a cada 13 meses. Por exemplo, calcula-se que a ciência da nanotecnologia duplica-se a cada 2 anos e o conhecimento na área da medicina a cada 18 meses. Segundo a IBM, a humanidade se encontra em vias de dobrar a informação disponível a cada 12 horas. Isso já não está
no caminho crítico, está em outros artigos relacionados à evolução do conhecimento. Então, o que nós estamos vivendo é desculpe o termo, é uma sandice, né, em termos da aceleração do conhecimento humano. Isso gera a percepção da aceleração do tempo, pois a aceleração do tempo depende da interação. Como nós nos interagimos? Você vai falar, mas o que tem a interação a ver com o tempo, né? Vamos fazer um exercício aqui. A Idade Média, você vê que levou 1.500 anos para dobrar o conhecimento. Por quê? Não existia interação. A partir do humanismo, se começou a ter interação. Tanto é que levou 250 anos para dobrar o conhecimento. E quanto mais interação, mais o conhecimento se acelera. Podemos fazer um símile. Se você coloca um alimento dentro de um freezer, em que nada acontece, ou pelo menos a aceleração da decomposição, ela, de certa forma, é retardada, o alimento vai durar mais tempo. É como se a Idade Média fosse um grande freezer, onde a informação ela ficou congelada, circunscrita aos monastérios, já que os monges que detinham o conhecimento não era divulgado, era sinônimo de poder. Na medida em que saiu dos freezers dos castelos ou da Idade Média, essa informação ela começou a ganhar corpo, velocidade. Por isso que quanto maior a interação, mais a percepção é uma percepção psicológica, né? Não é que o tempo se acelera, mas psicologicamente os dias passam mais rápidos, que é muita informação. Existe um outro conceito que eu gostaria de trazer aqui, que é um conceito da termodinâmica, chamado entropia, mas que também rege os meios biológicos, os corpos biológicos, né? Ou sociais. Vem de entropê, do grego, que significa em mudança. A entropia mede o grau de desordem de um sistema. Quanto maior o processo de alteração de um estado, maior será a sua desordem. A entropia, os processos entrópicos, né, eles são espontâneos, seguem princípios da natureza, sendo irreversíveis, ou seja, a leva à dissolução e à morte. O nosso organismo, por exemplo, ele sofre o efeito da entropia. Nós estamos fadados a morrer, a encontrarmos a dissolução do corpo físico. Mas o mesmo símile se aplica à alma. E a própria vida do Manvantara, Manvantárica, né? Que nós encontraremos um novo ponto Laia de dissolução, né? E vamos para Pralaya, para vivermos um novo ciclo de porvir da vida, né? Então, a entropia é esse processo de dissolução, que me parece que coaduna com essa ideia da aceleração do ciclo do conhecimento. Podemos fazer também uma outra comparação, não tão agradável, mas é pertinente, do câncer, né? Câncer vem de carquino, que em grego é caranguejo, e o nome da doença se dá o desenho do câncer aparentar um caranguejo com ramificações, né? Então, é multiplicação desordenada de células que se dividem de maneira rápida e indefinida, acumulando-se, formando-se tumores. Saturno rege tanto a morte, a entropia, quanto os tumores. É interessante isso, né? Bom, falamos da disseminação da informação. O Buchfiller tinha razão. O que nós estamos vendo é Plutão em Sagitário, em 95 a 2008, o que promoveu, né? Os navegadores, né?
Explorer e Netscape, né? Navigator, provedores de acesso, portais e serviços online. Um pouco antes disso, houve o surgimento do microcomputador, que a IBM, embora ela tenha sido a inventora, ela não deu crédito, e tanto é que não investiu naquilo. Mas isso foi o patamar que se iniciou esse processo, essa revolução da informação. Mas ainda timidamente, com essas plataformas muito circunscrita a um ambiente de micro. Até que, em 94, quer dizer, coincidindo com o Sagitário, né, se lança o primeiro smartphone, que é um dispositivo, que é um computador, né, uma tela sensível ao toque, em que você navega nos aplicativos tendo acesso a esse mundo, né? Então, isso foi ganhando força desse período, até que em Capricórnio se estabelecem as grandes redes, né? Consolidação da rede global, que é a revolução cultural com a quebra de barreiras, como nós estamos assistindo, né? De certa forma, perplexos. E agora surge a inteligência artificial, onde nós não sabemos o paradeiro disso tudo. Tanto pode ser redentor como altamente destruidor. Bom, o que nós vemos aqui, voltando àquela senoide, né, com o ponto de mutação, são dois modelos, o velho e o novo. Ora, vimos que o processo de Plutão é libertário, ainda mais entrando nesse novo ciclo de Aquário. Então, o que nós identificamos? Tudo que vai contra a liberdade, o cerceamento de direitos individuais, de propriedade, sem entrar em aspecto ideológico, eu estou falando aqui do que a gente vê em astrologia, né? Qualquer forma de censura que cerceia a livre expressão, ele coaduna com que modelo? É o velho ou o novo? Aqui eu abro o microfone, para quem quiser fazer alguma consideração. Alguém quer comentar? Então, o que nós vemos, o que nós assistimos, é difícil você compreender o que está acontecendo, né? Porque nós vivemos uma coexistência conflituosa entre os dois ciclos. Mas se nós formos atentos, nós vamos ver e identificar quem é quem está onde, qual é a tendência que nós temos que nos pautar para seguir o caminho adequado. Ora, tudo que cerceia a liberdade, naturalmente, não está coadunando com o novo. O novo, ele somente será pautado pela base da liberdade. Então, mas a liberdade, ela incomoda. Então, existe uma resistência da cultura do modelo anterior, né, à renovação imposta pelo novo modelo, que aspira por vitalidade e liberdade. Ou seja, é como aquilo que é velho não quer morrer, ele se prende à respiração que está se desvaindo, né? E prende, quer dizer, o surgimento desse novo processo. Ou seja, você tem duas tendências. A mudança, ela virá, é inexorável, que ela é implacável. E dependerá de como ela se dará através de dois comportamentos. Aquele primeiro comportamento é a resistência em manter o exercício do poder centralizado de controle socioeconômico.
ou libertação do condicionamento pela consciência e capacidade de autorregeneração. O caminho está aberto. Então, façamos a nossa escolha. E, para concluir, eu gostaria de levar a reflexão do Eu acho que congelou o Antônio. Gelou, né? Congelou esse finalzinho aí. acho que deu um... Ah, tá, voltou. Eu gostaria de Voltou? retornar, Antônio. Deu Só não uma voltou, mas o congeladinha aqui. texto. Só não voltou o texto, que é Voltou. perfeito. Está vendo? Sim. Perfeito. Achei perfeito o texto. Bom, há de se ter rumos para que a liberdade possa ser conduzida ao porto seguro e ao destino certo. Somos livres para fazermos escolhas, mas as escolhas sempre resultarão em consequências equivalentes. Daí a necessidade da responsabilidade. Mesmo o ilícito não é proibido. Né? Ele é coibido através de leis. Por exemplo, é proibido matar? É proibido roubar? Pelas leis divinas, sim. Mas pelas leis do homem, a lei não tem a capacidade de coibir o assassinato ou o roubo, o latrocínio, que se o tivesse, nós não teríamos roubo e assassinatos. O que nós temos é um Código Penal que penaliza essa prática, né? É um coibir relativo, né? Como? Eu chamaria de um coibir relativizado, porque a gente não pode generalizar toda e qualquer ação dentro do nosso contexto que valha de uma forma para todos, né? As leis, regras, né, formas de comportamento induzidos existem para não radicalizar, mas para justamente testar e acomodar os que têm maior e acertar mais os que têm menor responsabilidade. Né? Então, o nosso processo é todo muito dessa maneira. Né? Fala-se muito realmente em liberdade, mas pouca gente entende esse conteúdo que foi perfeito que você colocou aqui, da essência real, né? De se sentir liberto, mas com responsabilidade, com um certo cerceamento, que eu chamaria assim, de responsabilidade. Não é? Pois é verdade. As pessoas não têm a noção da responsabilidade, por isso que incidem na prática de ações errôneas, né? Mas nós temos o balizamento dos códigos Isso. sociais, o Código Penal, o Código Civil, que penaliza, né? Uhum. Mas não coíbe coercitivamente a prática, porque não tem como. Isso está relacionado ao livre-arbítrio, né? Com certeza. É por isso que somos livres para fazermos escolhas. Nós não temos como exercer a coerção às escolhas individuais, né? Por isso que o iluminismo ele tolera, né? Você não tem como cercear esse direito, é um direito inalienável, né? Teve uma época que eu fazia charges, né? O garoto aí era o meu filho, ele era gordinho, né? Eu chamo ele de André Bolinha. Então, essa é uma charge
muito conhecida, mas eu traduzi aqui em desenho, né? Escolhas para a Sabedoria, onde ele fala assim: mestre, como faço para me tornar sábio? Saber das responsabilidades e sabedoria, né? Aí o mestre, com boas escolhas. E como fazer boas escolhas? Tendo boas experiências, tendo experiência, né? Como obter experiências? Fazendo más escolhas. Então, só que esse processo de aprender pelo erro, me parece que nesse momento de Plutão em Aquário já não é mais permitido, porque nós estamos no limiar de um processo de mudança, onde os espíritas falam, e eu concordo, eu venho de origem espírita, né? Em que estamos passando do plano da Terra, né? De expiação para regeneração. Nós estamos no momento da regeneração. Então, nós não temos mais tempo a perder em erros. Será que a próxima encarnação que tivermos, nós nasceremos nessa Terra? Eu gostaria de nascer, continuar nascendo aqui, né? Bom, então, para você ver como é que isso vai mais longe. Mesmo num estado de regeneração, eu te perguntaria, é um estado de perfeição? De Mesmo evolução. as maiores hierarquias universais estão em estado de perfeição? O universo é perfeito? Olha o que você tem aí para você sair dessa visão horizontal e, com isso, microcosmicamente entendendo, você levar isso a uma condição macrocósmica de estado de consciência, onde o erro ele se relativiza também de acordo com o contexto, né, do esse representar do erro. Então, aqui eu diria que só vai mudar a escola, provas, expiações para regeneração, mas o eu continuará, lógico, com menos gravidade, tá? Né? Com menos condição de gerar a todas as dificuldades que a gente vem gerando, mesmo com toda essa nossa tecnologia, que soa, parece que soa, mas para quem não conhece, paradoxal, né? Como o homem pode na verdade, o ser humano, né, pode chegar a um nível tecnológico, um nível de capacidade intelectual, mas não consegue consertar a sua própria alma vigente como personalidade. E aí tem sempre isso, se machucando, tomando agulhadinha, né? O simples fato de não gostar de matemática, não quer estudar, então tem que estudar. Tem que estudar por quê? Porque é um exercício para o intelecto, né? É um exercício para a sua percepção. Então é muita coisa que ainda tem que ser aprendido, mas a dor, de alguma forma, sempre existirá num simples escolher reclamar de que não quer estudar matemática, né? Desde a dor a nível de tragédia, como está acontecendo com o sul do nosso país, assim como para um indivíduo, aí falando de psiquismo, né? Para ele pode ser uma grande dor ter que enfrentar a matemática numa sala de aula. Né? Você vê que até isso a gente pode relativizar o drama individual. Né? Isso aí dá várias elucubrações, né? Tem como filosofar todo esse nosso processo de manifestação. Né? Sem dúvida, o processo evolutivo, independentemente das paragens onde nós estamos inseridos, né? Só que no caso da Terra, por exemplo, do planeta Terra, não é simplesmente um local de aperfeiçoamento de caráteres. A própria Terra, ela tem um processo evolutivo também, né? Onde ela alcança patamares em graus diferenciados. Né? Se nós recorrermos à doutrina secreta, na formação do planeta Terra, tivemos as raças, né? Com as suas diferentes características. Lembremos também dos píteros lunares, os senhores da chama,
que vieram de outras ordens evolutivas, alguns por iniciativa própria, como os senhores de Vênus, né? Mas os Píteres lunares, nem todos eram da mesma ordem, alguns tiveram que vir aqui e se incorporarem num aparelho físico não condizente com que eles estavam habituados a viver, né? E que isso significou um retardamento no nosso processo evolutivo da Terra. Então, fazendo uma analogia, não estou dizendo que o momento ele se equipara, né, a essa ruptura da existência do planeta enquanto estrutura física, né? O planeta Terra tem muito ainda que exercer sua função. Mas existem períodos de divisão intermediários, como nós havíamos dito daqueles ciclos, né? De Kali Yuga, dentro de Kali Yuga, outros ciclos. E nós não podemos garantir que esse momento que nós estamos atravessando não seja um desses, de depuração, de expurgação. É isso que eu estou me referindo. Então, o momento requer muita atenção, principalmente aqueles que estudam essas questões, como nós, né, de termos a responsabilidade sobre o nosso próprio destino. Mas não tem problema, se eu, pessoalmente, não tiver capacitado dentro de um cenário de possibilidade como essa, né, de continuar aqui, eu vou para onde for designado, né? Mas por isso que eu digo que o momento é o do despertar, né? Isso eu não estou fazendo nenhuma advertência, né, individual. A advertência eu faço a mim mesmo, né? Eu penso que os erros, por exemplo, eu não quero aprender matemática, né? Mas se matemática for necessário para o meu aperfeiçoamento de caráter, eu tenho que aprender. Então, me parece que grande parte da humanidade está negligenciando essa questão, até por ignorância do momento. Agora, essa ignorância ela não pode ser simplesmente desconsiderada, que nós somos, antes de tudo, almas humanas com trajetórias anteriores. Se a gente não quer despertar, é porque não é resultante de um condicionamento social, é por questão de adormecimento deliberado, né? Ou através da alienação, ou através do apoio nas drogas, nas baladas infinitas, né? Da vida hedônica, em que muitos abraçam, né? Até como um motivo de fuga da dura realidade que nós vivemos. E você vê, Antônio, pelo que você está falando, o processo ele não é fácil, ele é lógico, ele é inteligente, é sapiente. Mas eu diria que um bocado, tem uma complexidade que nos dificulta bastante, porque, primeiro, a gente entender que nós, como personalidades, nós não voltamos. Então, por exemplo, se eu estou agora no meu momento, me sentindo num ápice de controle consciencial com relação ao meu comportamento, ao meu caráter. Só que eu estou aqui me fixando em uma personalidade que se chama Luiz. Essa personalidade ela não volta mais. Vai voltar o quê? Essa consciência que eu estou representando como Luiz, e, lógico, com a consciência adquirida, dando o maior valor possível para que ela, no corpo de uma outra personalidade, não faça com que essa tal personalidade sofra as consequências da minha semeadura. Mas olha o que essa outra personalidade vai ter que passar. Quais serão as opções dessa nova personalidade, onde, num pré-concebimento de
do que vai ter que ser resolvido karmicamente, né? Há um percentual de possibilidade dessa resolução preconcebida, mas você nasce, você é uma criança, você tem fases evolutivas setenárias nisso, você tem um meio ainda procurando te influenciar, você tem a relatividade de pais te influenciando, o meio social, de amizade e trabalho, e vai por aí. Então, até você ter aquela coisa que, por exemplo, vou citar agora o meu próprio exemplo. Nasci em meio de pais carnívoros e católicos. Eu ainda, antes de desfechar a minha adolescência, algo em mim já me dizia: essa missa não está me trazendo grande coisa. Ela para mim, está sendo repetitiva. Mas olha quantos anos, então, eu, no meu particular, tendo uma consciência com uma latência, né, de manifestação de um passado em outros corpos, outras personalidades, né, que fizeram ela evoluir, e eu poder, numa idade tal, então ter essa possibilidade de, né, colocar isso em prática. E se a família fosse mais radical? Né? Não, mas você não tem que sair do catolicismo. Aí, quanto tempo que eu poderia estar nessa briga para sair de lá e aí galgar outros meios de cultura esotérica, né? Falando de uma forma abrangente, para chegar ao estágio que eu me encontro atualmente. Então, você vê que não é mole, não é fácil. Ah, Né? não é? Agora, se eu pudesse carregar o Luiz para as outras vidas, opa, eu só ia estar fazendo o quê? Mais ainda do que eu já venho fazendo dentro desse meu estágio de maturidade, né? Que eu acho que já me traz uma certa segurança. Então, é só para a gente reflexionar a respeito do nosso processo, que não é brincadeira. E a responsabilidade maior nossa aqui, em particular, de não deixar o pior para aquele ou para aquela, né, que vai ter essa consciência personificada e sofrendo os nossos atos, assim como das outras personalidades. Então, por isso que eu também venho de uma fase do espiritismo, que é muito errado dizer eu no passado, né, minha encarnação. Essa questão egóica e possessiva tem que ser jogada no lixo. Aí, o certo que, por exemplo, eu vejo a consciência que eu represento no passado me trouxe toda essa latência que nessa vida eu venho me descobrindo, me auto-reconhecendo. Não é? Então, Agora, é uma é coisa que eu melhor procuro deixar deixar o sempre para as Antônio pessoas. terminar, para a gente encerrar a gravação. Depois a gente fica trocando as ideias. Eu estou vendo que o outro Antônio está lá com a mão também levantada, mas, gente, eu acho melhor deixar o Antônio agora terminar e a gente fazer como a gente faz sempre. Depois ficar conversando, trocando ideias. Tá, Antônio? Dá para você fazer o seu encerramento? Bom, de certa forma, concluímos aqui a apresentação. Realmente, a vida não é fácil, principalmente para quem não se lembra de quem foi. Nós temos a referência de quem somos de uma maneira muito pálida, né? Na realidade, quando a gente mostrou aquele quadro da psique, né, nós nos identificamos com a nossa alma animal, né? As nossas idiosincrasias, mas nós não somos o sexo, o nome, a nacionalidade, né? Nós somos muito mais. Seguramente somos também esse agregado que estamos vivendo. É a nossa referência, é o que nos resta como referência de alma, sabendo que isso vai ser dissolvido, né? Plutão faz isso. Quando nós morremos, forçosamente nós atravessamos o rio, aquele rio Ilete, né? Que nós, quando nascemos, nos banhamos dele, por isso que nós nos esquecemos,
Lete, em grego, é esquecimento, né? Daí a palavra aletheia é verdade para os gregos, né? Ou seja, a verdade é aquilo que foi relembrado. Lete também é que está oculto. Então, aletheia, aquilo é o que está revelado. Então, quando nós morrermos, vamos para o abraço de Hades, que é o Plutão, que rege o Tártaro, né? As regiões infernais. E lá vamos ser julgados. Naturalmente, isso é metafórico. Quem será julgado somos nós através do nosso próprio juiz, que somos nós, né? Pelas nossas ações. E aí entra a questão do karma, né? E o dharma, nós cumprimos necessariamente o nosso dharma nessa vida. Muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso dharma, mas a gente desconfia, né? De certa forma, dharma é dever. Nós sabemos o nosso dever, ou pelo menos deveríamos saber. Então, nós não estamos tão deserdados quando assumimos uma identidade, né? A religião, qualquer que seja ela pode representar essa referência, né? Agora, de uma forma ou de outra, a vida, ela, respondendo ao Luiz, né, ela não é fácil. Todos nós sabemos das nossas dores, né? O que nós já sofremos para chegarmos aqui, né? As nossas perdas, entre aspas, que ninguém perde aquilo que nunca teve, ou ninguém perde aquilo que sempre teve, né? Nós não perdemos coisas, né? Nós simplesmente passamos por adversidades para que aprendamos a sermos desapegados, né? Desapegados de tudo que nutre a vida corpórea. Então, esse é a grande missão. Mas quem quer perder a vida, por exemplo, nesse momento, né? Eu normalmente falo, eu não tenho medo da morte, mas você quer morrer agora, nesse momento? Não. É como Santo Agostinho, que era um tanto quanto mulherengo, né? Ele pedia castidade a Deus, né? Mas aí passava uma moça bonita, ele falava, mas espera mais um pouquinho, né? Me dê mais um tempo de vida. Então, mas é inexorável, isso passará. Eu já estou rumando para isso, né? Mas quero partir agora? Não. Espera mais um pouco. Então, essa sede, que é chamada Trishna ou Tanhá, de vida, que nos mantém aqui. Mas isso é efêmero. A nossa morada não é aqui. Nossa morada é de outro lado. Agora, estamos dispostos a viver isso? De uma forma ou de outra, passaremos. Plutão está aí. Plutão instiga isso. E agora é um momento coletivo, social, não é individual. Plutão está clamando por isso. Platão não, Plutão, né? Então é isso, gente. Fico por aqui, mas aberto a considerações, a reflexões, até para aprender com todos vocês, né? Obrigado. Antônio, o microfone está fechado. Antônio Carlos, muito obrigado pela excelente apresentação. Tem informações muito ricas. Vale a pena rever essa gravação que está muito rica, principalmente para entender ciclos históricos de acordo com essa visão do ciclo de Saturno, de ciclo de Plutão, né? Então, a gente pode encerrar a gravação, Regina, e a gente continua conversando após o encerramento da gravação. Muito obrigado, Antônio.